Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Saudade, né? Saudade da escola. Mas nós vamos esperar, né? Termos segurança, né? Não só para vocês, como para nós, todo mundo, né? Para voltarmos, né? Eu espero que vocês estejam acompanhando a matéria direitinho, não só a minha matéria, de todos, tá? E preste atenção que agora é um novo conteúdo, tá bom? E estamos entrando agora no terceiro trimestre e preciso que vocês fiquem atentos para entender a matéria, tá? Que depois vai ser cobrada, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos falar, meus queridos, sobre gênero textual entrevista, tá? O enfoque aplicado ao termo basicamente se refere a uma noção genérica de que estamos acostumados a presenciar pessoas concedendo entrevista aos veículos de comunicação, ora apresentados pelo rádio ou televisão de forma presencial, ou seja, ao vivo. No entanto, há entrevistas que são transcritas para a linguagem escrita, como é o caso da ocorrência em jornais impressos ou revistas. Aqui está querendo dizer, gente, que a entrevista ela tanto pode ser oral como ela pode ser escrita, tá? Oralmente, quando as pessoas estão existe, né, o apresentador, né, que vai entrevistar, né, o entrevistador e o entrevistado, né? Quando se faz uma entrevista oral, nós podemos perceber, né, se formos ouvir, né, pode ser na televisão, pode ser na internet, né, em blogs, né, sites, você pode notar que existem marcas da oralidade. Como assim, professora? Marcas da oralidade? O que é isso? Quando você fala, sem perceber, eu também, tá? A maioria das pessoas usa, por exemplo, o né? Por exemplo, então, isso é uma marca da oralidade. Quando você fala também, aí a pessoa pode falar tipo, né? E aí, tipo, aí também, né? Tipo, também. Isso são marcas da oralidade. Por quê? Porque quando você vai passar essa entrevista, você vai ter que escrever sem essas marcas da oralidade. Você vai escrever de forma formal, não pode ser informal assim. E trazendo, né, as marcas da oralidade, entendeu? Bom, o aspecto que incide na diferença entre a modalidade oral e escrita é justamente as marcas da oralidade, visto que a linguagem corporal, como por exemplo gestos, interrupção, retomada de pensamento, também compõem o perfil do entrevistado. Tal gênero possui uma finalidade em si mesmo, a informação. Bom, então qual é a finalidade da entrevista? Informar, tá? Trata-se da interação entre os interlocutores, aqui representados na pessoa do entrevistador e do entrevistado, cujo objetivo desse é relatar suas experiências e conhecimentos acerca de um determinado assunto, de acordo com os questionamentos previamente elaborados por aquele. Por quem? Pelo entrevistador. O entrevistador ele já conhece a pessoa que ele vai entrevistar. As perguntas que ele faz são baseadas, né,
muito em um conhecimento prévio que ele tem dele. Ele já sabe onde ele mora, ele já sabe o que ele faz, ele já sabe as coisas que a mídia, né, passa para que todos saibam, ele já está sabendo. Então, as perguntas que ele faz ao entrevistador, o entrevistador faz ao entrevistado, já são perguntas que ele vai abordar, né, mas de maneira que o mesmo vai saber responder, porque ele fez a pergunta de acordo, né, com o assunto. Por exemplo, se é um escritor, né, ele vai falar sobre os livros, vamos supor, né, desse escritor. Bom, vamos lá. Referindo-se na questão inerente ao preparo prévio, este se faz necessário em função da credibilidade requisitada pelo gênero em foco. Mesmo sendo algo relacionado à fala, o emprego de um certo formalismo e a adoção de uma postura adequada são imprescindíveis. Analisemos de fato sobre a importância desse ato de proceder como tal. Ora, sabemos que há diferentes tipos de entrevistas, entre elas a entrevista de emprego, a entrevista médica, a jornalística, dentre outras. A imagem que pretendemos passar fala muito a respeito de nós mesmos. Daí a importância de nos posicionarmos de maneira condizente com fatos circunstanciais. Então, gente, olha só, o entrevistador, além dele ter que saber, né, da vida pregressa, né, anterior do entrevistado, ele também tem que ter uma postura mediante a esse entrevistado. Porque alguns, por exemplo, se é um cantor de rock, aí o cantor de rock ele vai falar muita gíria, entendeu? Mas o entrevistador ele pode até ser um pouco mais formal, sem perder a característica dele de entrevistador. Tem que ter uma postura, tá? E quando ele for fazer, por exemplo, uma entrevista para um político, ou então alguém que seja que tenha um cargo, né, importante, né, no governo, ele tem que fazer uma coisa bem mais formal, uma linguagem bem mais formal, né, usando bem as palavras que ele está falando e mantendo a postura dele. Tá entendendo? Olha lá, vamos lá. Concluindo nossos conhecimentos em relação às particularidades da referida modalidade, analisemos alguns dos seus elementos constitutivos. Geralmente, a entrevista costuma compor-se de... Então, ela tem, olha, manchete ou título, com o objetivo de despertar o interesse do público espectador. Essa costuma vir acompanhada de uma frase de efeito, proferida de modo marcante por parte do entrevistador. Então, geralmente, eles colocam uma frase, tá? Se for falar, por exemplo, de um jogador de futebol, né? Ele vai colocar ali uma frase, né, que possa elogiar esse jogador de futebol, tá? Ou o time para que ele joga. Temos a apresentação. Nesse momento, faz-se referência a um entrevistado, divulgando sua autoridade em relação ao posicionamento social ou relevância no assunto em questão, como, por exemplo, experiência profissional e conhecimentos relativos à situação em voga, como também os pontos principais relativos à entrevista. Então, na apresentação, ele vai fazer o quê? Ele vai falar sobre a pessoa que está sendo entrevistada, o que ela é, o que ela faz, a importância dela para, por exemplo, se for, né,
continuar, né, jogador de futebol, a importância dela, né, para a seleção brasileira, no caso, tá? Perguntas e respostas. Trata-se do discurso propriamente dito, em que perguntas e respostas são proferidas consoante ao assunto abordado. Em meio a essa interação, há um controle por parte do entrevistador para demarcar o momento da atuação dos participantes. Existe aqui, né, perguntas que vão ser feitas pelo entrevistador e as respostas vindas, né, do entrevistado. E isso ele tem que ter um tempo, né, para cada um. Que ele vai fazer isso, vai ter que controlar no relógio um tempo para que ele fale, para que também o entrevistador faça a pergunta, entendeu? Bom, e as características da entrevista? Textos informativos ou opinativos. Então, ele informa, tá? A entrevista informa, como também ela pode opinar, dar uma opinião sobre aquele entrevistado, tá? Presença do entrevistador e do entrevistado. Linguagem dialógica e oral. Sim, eles vão dialogar, né? Um com o outro, um pergunta, outro responde, né? Então, e de forma oral, aqui é oral, né? Mas tem também a escrita. Marca do discurso direto e da subjetividade. Discurso direto, gente, é porque tem uma pessoa que está perguntando e tem a fala do entrevistador respondendo, tá? E isso é um discurso direto. Um pergunta, o outro responde, a fala. Mescla da linguagem formal e informal. É o que eu falei agora há pouco, né? Vocês vão ver um entrevistador, assim, uma postura formal, uma linguagem mais formal, mas o entrevistado pode ser uma pessoa que fale gíria, né? E então a entrevista ela não fica tão formal assim, ela fica mesclada do formal com o informal, tá? Vai depender muito de quem está sendo entrevistado. Olha só, aqui leia a entrevista abaixo e responda as perguntas. Não esqueça de colocar o seu nome e o ano. Não esquece, tá, gente? No caderno. Bom, olha só, isso aqui é uma entrevista, né? O problema não é comprar. A jornalista americana Alicia Quart, autora de um livro sobre hábitos de compra dos adolescentes, fala do consumismo juvenil. Então, gente, notaram aqui, ó, nós temos uma manchete ali em cima, né? O problema não é comprar, o título, né? E aqui nós temos uma frase, né, falando sobre Alicia Quart, tá? E quem está fazendo essa entrevista é a revista Veja. Aí, então ela pergunta, o jovem é um comunista? Responde, todo mundo é consumista, em maior ou menor grau, adulto ou adolescente. Em 2001, os jovens gastaram 155 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Em média, o adolescente americano gasta 60 dólares por semana no próprio dinheiro. Apenas 56% desse valor vem da mesada dos pais. O restante ele ganha sozinho, normalmente trabalhando em empregos de meio período. Veja, né? Por que os jovens estão comprando produtos de luxo? Alissa. Porque nos últimos anos as empresas adotaram a estratégia de direcionar esses produtos para os jovens. Esse avanço foi influenciado pelo estilo de vida dos astros de rap e hip hop, que valorizam esses produtos
em sua música, em sua vida pessoal. Marcas caras como marca, tá? De grife, tá? Marcas caras como Louis Vuitton tornaram o símbolo de uma cultura popular. O interesse por esses símbolos de status também cresceu bastante entre os adultos e, por consequência, entre seus filhos. Tá, gente? Então, está dizendo que as marcas de grife, né, que fazem com que os adolescentes, seus pais, adultos, os pais, claro, né, que tem que ter dinheiro para bancar, né? Esses lá nos Estados Unidos eles até trabalham, né, meio expediente para conseguir comprar produtos, né, de marca. Vamos continuar. Por que os pais não tentam barrar esse avalanche de consumismo juvenil? Alissa. Porque consumismo não é considerado um problema. O que preocupa é se as filhas vão engravidar ou se os filhos vão se viciar em crack. Nesse contexto, consumir é inofensivo. O consumo é visto como uma conquista do adolescente, sua primeira inserção no mundo adulto. Os pais dão mesadas aos filhos como uma preparação para a responsabilidade e ter o próprio dinheiro. Na verdade, o consumismo só se torna realmente perigoso quando assume proporções exageradas. O que ela está dizendo aqui, gente, é que a preocupação não é só com o problema do consumo material, do tipo roupas de grife, marcas de tênis, não é isso. Ela está preocupada com uma conquista muito maior do que essa, que seria eles se viciarem, né? Ou então as meninas tomarem, né, atitudes de avanços, né, dentro de um relacionamento de namoro, né? E o que vem acontecendo realmente por aí, né? A Veja continua. Como mostrar a um adolescente que um produto de luxo que ele deseja comprar está fora da realidade? Alissa. Pais e filhos deveriam tentar um olhar crítico em relação à mídia e à publicidade. Não é fácil, pois o marketing moderno utiliza-se de técnicas sutis para atingir os jovens. É comum nos Estados Unidos infiltrar no shopping center adolescentes usando marcas de grife. A ideia é estimular seus amigos a comprar aqueles produtos. Os pais não devem apenas dizer não, precisam também estar atento às técnicas para induzir as compras. Então vejam só, gente, ela está falando da preocupação também que das pessoas, né, que são donos, né, de grife, de loja de grife, né, fábrica de grife. Essas pessoas, elas levam esse adolescente a consumirem. Como disse aqui, até pessoas adolescentes usando marcas de grife no shopping. As pessoas, as crianças, os adolescentes veem isso. Isso chama a atenção deles. E vários tipos de publicidades, né, também que chamam a atenção para, por exemplo, uma bolsa de grife, né? Isso é o que a reportagem, né, quis mostrar de informação para nós, né? E houve também a opinião, né? A opinião da Alissa. Agora aqui embaixo você vai fazer no seu caderno responder as perguntas, tá? Segundo a entrevistada Alissa Quart, os jovens estão comprando produtos de luxo por quê? Tá no texto, tudo no texto, tá? Porque os pais não têm um olhar, deu um olhar, né? Crítico em relação à mídia e à publicidade.
Porque o consumismo não é considerado um problema. O consumo é visto como uma conquista do adolescente, sua primeira inserção no mundo adulto. Por que nos últimos anos as empresas adotaram a estratégia de direcionar esses produtos para o jovem? Tá? Então, vocês vão vão responder de acordo com a pergunta, tá? Um desses itens. A, B, C ou D. Ou 2. Segundo a entrevistada Alissa Quart, quem pode ser considerado comunista? Aí tem também apenas jovens, pois adoram comprar, apenas os adultos, pois têm um poder aquisitivo elevado, todas as pessoas são consumistas em maior ou menor grau, apenas crianças e jovens. Vocês vão ver de acordo com o texto que vocês leram. É incorreto afirmar, em relação à entrevista, que o consumismo não é considerado um problema, em si uma conquista dos adolescentes, sua primeira inserção no mundo adulto? Olha bem, é incorreto afirmar, gente, presta atenção. Todo mundo é consumista em maior ou menor grau, adulto ou adolescente. Os jovens estão comprando mais porque as empresas adotaram a estratégia de direcionar produtos para os jovens. O consumismo praticado pelos filhos deixam os pais preocupados. Então, vocês vão marcar aquela que é incorreto afirmar em relação à entrevista, tá? Que não tá certo. Não, na entrevista não falou isso. Aí você vai marcar isso, a qual que ela não falou. Ela não afirmou, no caso, nada disso, tá? Bom, eu peço a vocês, tá, que coloquem no caderno a resposta, tá bom? Coloquem o nome, o ano e me envie, tá? Até quarta-feira, para eu poder corrigir, tá? Não me envie na sexta, me envie na quarta, porque eu, antes da sexta-feira, estarei enviando a autocorreção. E se eu enviar a autocorreção e vocês não tiverem feito, não adianta nada eu ter feito esse dever. Que vocês vão apenas olhar e copiar a resposta. Tá ok? Então eu conto com vocês, tá? Um beijinho, fiquem com Deus.